tive recentemente acompanhando a minha Virgínia Ribeiro, que veio aqui há 2 semanas atrás, e hoje a gente retorna para falar um pouquinho para vocês sobre a prece. Recentemente, aliás, ano passado, eu fiz um programa de rádio e a radialista me perguntou assim: Andréa, é verdade que espírita não acredita em milagres? E eu falei para ela: olha, é difícil responder isso para você porque eu vou ter que falar pelos milhares de espíritas que existem no mundo, mas eu posso falar por mim. E particularmente eu acredito que milagres existem, mas de hoje em diante eu vou fazer uma enquete nas minhas palestras e eu vou perguntar para as pessoas se elas acreditam em milagres. Então eu quero perguntar para vocês: vocês acreditam em milagres? Quem acredita, levanta a mão. Bastante gente. O que seria um milagre? Você ter fé que alguma coisa vai acontecer e o universo te ajuda com essa tua crença. E aí seria um acontecimento imediato, então, daquilo que a gente está pedindo? Nem sempre. Nem sempre. Olha como é importante o que ela falou. Nem sempre. Perfeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Na parte que fala da eficácia da prece, Marcos nos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Quando a gente olha essa passagem de Jesus, a gente imagina que a coisa é bem simples. A gente tem um desejo, a gente tem uma vontade de que algo se realize, a gente vai lá, ora com fé e prontamente seremos atendidos. Mas, por experiência própria de vocês, é assim que acontece? Não, existe também o seu merecimento, a sua forma de pensar, de agir, como vem a sua vida, daqui a pouco tem que esse milagre, ou esse merecimento do que você espera. Isso, ele trouxe a questão do nosso merecimento. Perfeito. Mas o merecimento, ele está diretamente ligado a uma outra coisa. Quem aqui se arrisca? A nossa aprendizagem. Porque muitas vezes nós temos lições que precisamos aprender com aquelas vicissitudes que nos estão acontecendo, e aquelas vicissitudes só cessarão se nós aprendermos todas as lições que precisamos aprender diante daquilo que a vida está querendo nos ensinar. Então, às vezes, a gente até tem, espiritualmente falando, o merecimento, mas não temos a aprendizagem que se faz necessária diante daquela situação. Então, existem várias maneiras de orar. Tem gente que ora barganhando, é a oração barganha, né? Deus, olha, se você me der aquele emprego que eu tanto quero, eu vou lá em Santos, no dia da padroeira, subir as 400 e não sei quantos degraus do Monte Serra. Ou então vou andar a orla de Bertioga do começo ao fim. Ou então vou doar 10 cestas básicas para o caminho de luz. E a gente negocia com Deus. Tem aqueles que oram se redimindo diante de Deus, mas uma falsa remissão. Então, Deus, eu queria tanto aquela promoção no emprego, mas olha, eu não sei se eu mereço, se eu tenho capacidade, eu estou trabalhando na minha reforma íntima, mas não sei o que é que o Senhor acha, e a gente fica naquela enrolação que chega na metade da oração, Deus já não está mais nem ouvindo, né? Porque Ele já sabe onde a gente quer chegar com aquela conversa. Mas tem a oração que a gente faz brava com Deus, né? Quem aqui já brigou com Deus? Só a senhora, olha. Só teve uma pessoa aqui que brigou com Deus? Posso falar? Pode. Porque quando foi o primeiro casamento, eu tinha 21 anos.
Aí, Aí eu briguei com Deus. você brigou com Deus. Porque eu estava tão feliz, né? Sim. E foi tão feliz assim, no mês de 28 dias, nós mais namoramos do que permanecemos casados. Vocês ficaram com o lado bom do relacionamento, Um mês de 28 dias. mas não aproveitaram o casamento. Foi que eu briguei com Deus. Mas a senhora não foi a única que brigou com Deus aqui, não. Eu tenho certeza que a maioria aqui já brigou com Deus também. É que espírita não fala as coisas, sabe? Espírita fica assim, eu não vou falar, né? Vai que eu vá para um umbral. Mas Deus está vendo tudo, ó. Eu também já briguei com Deus. Todos nós aqui, em algum momento da vida, já brigamos com Deus. Porque todos nós, em algum momento da vida, não nos sentimos merecedores de determinada aprovação. Já aconteceu na nossa vida alguma aprovação da qual a gente falou, mas eu não mereço passar por isso. E aí a gente briga com Deus. E aí vem o nosso lado arrogante, orgulhoso. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Pô, tanta gente ruim aí que mata, que faz, que acontece. Eu sou bom legal, venho aqui no Centro Espírita, dou palestra, trabalho no passe, ajudo todo mundo, ajudo a minha família. Aí o senhor faz uma coisa dessa comigo, mas eu não mereço. E aí eu fico imaginando Deus lá em cima, numa poltrona. Ele deve puxar assim, eu vou bem antiga, tá? Puxar um pergaminho assim quilométrico. Aí ele fala assim, vamos lá, o Márcio, encarnação passada, 5 atrás, 3.000 anos atrás. Não, Márcio, tá ótimo, meu querido. Olha, dê graças a mim que você só está passando por isso. Porque a gente que trabalha com terapia regressiva, quando a gente faz regressão, que começa a ver as vidas passadas, a gente percebe o quanto que o nosso débito é maior. O quanto que as provações que a gente passa atualmente, elas estão atenuadas da misericórdia divina. E é nesses momentos que a gente percebe que sim, que Deus é um Pai misericordioso, porque Ele nos protege. E aí a gente vai lá e fala assim, caramba, mas por que eu sou uma pessoa, por exemplo, continuando o exemplo do emprego, que eu sempre estou desempregada, se eu arrumo um emprego eu nunca consigo subir no meu cargo, eu nunca tenho sucesso profissional, eu não consigo prosperar financeiramente, tudo na minha vida financeira travada, por que será? E aí, aí tem gente que se revolta com Deus, fala, poxa, tanto cara aí que não é honesto, que é isso, que é aquilo, e que consegue e eu não consigo. Mas se a gente for ver aqueles históricos de vidas passadas, que histórico aquele ser tem com o dinheiro? Que histórico aquele ser humano tem com o poder? E aí Deus, como um Pai misericordioso, tira o dinheiro dele. Porque não é assim que a gente faz com os nossos filhos? O nosso filho vai lá e fala, mãe, eu quero andar de skate. A gente fala, tá, compra o skate e dá para o menino vai lá, se arrebenta inteiro. Aí a gente fala, não, meu filho, você não vai mais andar. Passa um tempo sem andar, volta a andar, se arrebenta inteiro. A gente fala, não, chega, acabou o skate. Vou doar esse skate, não tem mais skate para você. A gente faz isso porque somos pai e mães ruins, ou porque a gente quer proteger o nosso filho? Que queremos proteger o nosso filho. E assim Deus faz conosco. Se o dinheiro está te atrapalhando tanto na escalada da evolução, nessa encarnação eu vou retirar o dinheiro de você. Não como castigo, mas para que você, sem o dinheiro, possa prosperar espiritualmente. Mas aí o que é que o espírita traz? Porque espírita tem 2 desculpas para não evoluir na vida. E eu sou espírita de nascença e posso falar isso. Chama-se obsessor e karma. Tudo é culpa do nosso karma e dos nossos obsessores, coitados. Eu tenho até pena dos nossos obsessores, porque eles levam a culpa de tudo, de todas as nossas más inclinações, a gente culpa os obsessores. Não, mas sabe o que é? Olha, eu cheguei lá em casa, gritei com a minha mulher, briguei, quebrei os copos todos da casa, cheguei no centro, me disseram que tinha um obsessor comigo. Tudo culpa dele. Quer dizer, coitado do obsessor, né? Ele inventou na gente características que a gente não tem, o que não é verdade. Que a gente sabe que os obsessores apenas potencializam características que já existem na gente
E que ele só tem essa capacidade de potencializar porque nós abrimos as portas. Mas a gente culpa o obsessor. E é que nem o karma. Aí a gente fala, eu não prospero financeiramente porque é meu karma. Aí a pessoa carrega aquele karma feito um saco de 20 quilos de açúcar nas costas a vida inteira. Não. Se você não prospera financeiramente, é porque você não aprendeu a lição que você tem que aprender com relação ao dinheiro. É porque enquanto você não souber lidar com o dinheiro, com o poder, com a vaidade, ou seja lá com que lição você precisa aprender, Deus não vai pôr o dinheiro na sua mão. E sim, você pode passar uma encarnação inteira sem prosperar profissionalmente. Porque essa é a lição que você precisa aprender. A boa notícia é que quando a gente aprende a lição, aquela lição termina. A má notícia é que virão outras mais difíceis. Que é que nem videogame, né? Quando a gente passa da primeira fase, o monstro que a gente tem que destruir na segunda fase é sempre mais difícil do que na primeira. Mas a gente está capacitado, a gente está amadurecido espiritualmente para enfrentar as próximas fases que virão. É por isso que eu digo para os meus pacientes no consultório, não tenha pressa de evoluir. O espírita, nós espíritas, quando a gente se torna espírita, a gente fala assim, meu Deus, como eu estou atrasado, eu preciso evoluir. De preferência a gente quer dormir e acordar evoluído, se a gente pudesse, mas não dá. A evolução, ela se dá por passos lentos. Então eu sempre falo para os meus pacientes, qual a sua pior característica de personalidade? Aí vamos supor, ele fala assim para mim, é o egoísmo. Eu digo, ótimo. Se dedique nessa encarnação a se melhorar do egoísmo. Se você conseguir sair dessa encarnação melhor do seu egoísmo, você vai ter evoluído. Porque às vezes quando a gente quer resolver todas as características mais de uma vez só, a gente acaba que não resolve nenhuma e ainda adquire novos débitos. Então, nos dediquemos àquela que é pior, que mais atrapalha a nossa vida, que mais atrapalha a nossa convivência com o nosso próximo. Uma coisa de cada vez. E aí, se a gente tem 10 características ruins para melhorar, na próxima a gente vai ter 9, na outra vai ter 8, na outra vai ter 7. E assim por diante. E aí a gente vai evoluindo aos poucos. Mas, voltando à prece, hoje eu vou trazer para vocês a história de uma paciente que fala justamente sobre esses milagres da vida. Eu recebi no consultório uma paciente que ela é de São Paulo e ela me procurou com uma queixa de crise no casamento. Uma queixa comum, muito comum no consultório. Todo mundo que é casado aqui já passou por uma crise no casamento. E quando nós começamos as sessões, ela me contou a história dela, e a história dela é a seguinte. Eu vou tentar resumir por causa do tempo da palestra, mas ela cresceu sem pai. Então a mãe dela engravidou dela sem saber quem era o pai, porque na época foi um encontro furtivo com uma pessoa que a mãe dela mal conhecia, engravidou, ela nasceu e ela cresceu sem pai. A sua mãe, que era diarista, precisava trabalhar o dia inteiro, mas no seu emprego não podia levá-la. Então, desde muito pequena, ela ficava sozinha em casa. Então, ela lembra de, aos 5 anos de idade, ficar em casa sozinha para a mãe poder ir trabalhar e fazer faxina. Mas haviam alguns parentes que moravam próximos da sua casa. E, dentre esses parentes, uma tia que sempre ia na casa dela, dava comida para ela, dava banho nela, perguntava como ela estava, mas ela ficava em casa sozinha. Quando ela fez mais ou menos 12 anos, o filho dessa tia, um primo que já tinha cerca de 20 e poucos anos, passou a frequentar a menudo a casa dela e passou a abusar sexualmente dela. Então, aos 12 anos de idade, ela sofreu o seu primeiro estupro. E sofreu durante alguns anos abuso pelo primo. Quando ela tinha mais ou menos uns 14 anos, ela conheceu um rapaz e ela se apaixonou por esse rapaz se apaixonou por ela, eles iniciaram um namoro e tiveram a primeira noite deles. Mas, na primeira noite deles, o rapaz descobriu que ela não era mais virgem.
E ele, com raiva dela, porque se sentiu traído e enganado, espancou ela. E aí, depois que ela foi espancada, ela ficou muitíssimo revoltada com a vida. Porque ela pensou, caramba, há vários anos que eu sou abusada pelo meu primo, eu sofro, sou obrigada a fazer uma coisa. Ela contava para a mãe, contava para as pessoas, ninguém acreditava nela, todo mundo achava que ela estava inventando aquilo, porque o primo aparentava ser uma boa pessoa para os outros, não para ela. E quando finalmente ela encontra o amor, o rapaz espanca ela. E aí ela tomou uma decisão, ela decidiu fugir de casa. Então ela fugiu de casa e foi morar nas ruas do centro de São Paulo. Passando fome, passando sede, dormindo nas calçadas, ela conheceu um homem que a abordou e falou, você não tem família? Você está aqui ao relento, dormindo na rua? Ela disse, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Ele falou, eu vou te dar casa, comida, eu vou te dar um lugar para você morar, vou te dar comida, vou te dar abrigo, vou te dar tudo o que você precisa, roupa, mas em troca você precisa fazer alguns favores para mim. E ela disse, pois não, eu aceito. E esse cara, ele era um cafetão e ela se tornou uma prostituta. E trabalhou muitos anos nas ruas de São Paulo, do centro de São Paulo, como prostituta. Um dos seus clientes, uma vez, a convidou a trabalhar numa boate. E ele dizia assim para ela, a boate é muito melhor, porque na boate os clientes são mais VIPs, você não fica na rua, fica na boate, num ambiente fechado, você vai ganhar mais. Enfim, a convenceu a ir trabalhar numa boate e ela foi trabalhar de prostituta, mas numa boate de São Paulo. Após um tempo nessa boate, ela conheceu um cliente que lhe disse assim, por que você não vai ser prostituta no Rio de Janeiro? Pô, no Rio de Janeiro é mais legal. No Rio de Janeiro você vai ter mais clientes, tem a orla, é cheio de estrangeiro. Você vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro, pode juntar uma grana, você pode prosperar. E ela, seduzida por essa ideia, resolveu aceitar o convite do seu cliente e ir para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, esse cliente determinou que ela fizesse alguns exames antes de iniciar a profissão no Rio de Janeiro. E como ela suspeitava, mas não queria admitir, o exame comprovou o que ela mais temia. Ela estava grávida. E ela já estava numa gravidez um pouco avançada, já ia pelo 4º mês. Ela havia desconfiado que estava grávida, mas... sabe, ela pensava, não estou. E ia deixando para lá, mas o exame confirmou que ela estava grávida. Quando esse cliente dela descobriu que ela tinha ido para o Rio grávida e não tinha contado nada para ele, que na verdade nem ela tinha certeza, novamente ele a espancou. Aliás, novamente ela foi espancada, né? Então ele a espancou e a deixou morando na rua. E disse um monte de coisa, de impropérios para ela, de palavrões. Como você pôde fazer isso comigo? Você me enganou, você não vale nada, sua isso, sua aquilo, saiu de São Paulo, veio para o Rio comigo, me fez gastar dinheiro para chegar aqui, me fazer de palhaço. Enfim, a partir daquele dia ela ficou morando nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Passando fome, passando sede, dormindo na calçada e grávida. Até que, depois de muito procurar, ela encontrou uma pensão que ela pôde se hospedar, que aceitou que ela se hospedasse sem pagar antecipadamente os meses. E ela disse assim para mim, Andréa, você imagine a vida que eu tive, os lugares pelos quais eu passei. Essa pensão foi o pior lugar que eu já entrei na minha vida. Sabe aquilo que chamam de espelunca? Eu acho que espelunca é chique na frente dessa pensão. Mas foi o lugar que me aceitou. E foi para lá que eu fui. Então, ela foi para esse lugar e começou a dormir nesse lugar. Então, de dia, ela ficava na pensão. À noite, ela ia para a rua para tentar conseguir programas. Depois, ela passou a tentar programas na orla, porque ela achava mais lucrativo. Só que, no entanto, a barriga dela começou a aparecer. E os clientes começaram a se escassar. E ela começou a não pagar a pensão. E começou a não ter dinheiro para comer, porque ela passava dias e dias e dias
Às vezes a semana inteira sem ter um cliente sequer. Às vezes os clientes, porque ela vestia umas roupas muito apertadas para esconder a barriga, não percebiam que ela estava grávida e saíam com ela. Mas quando ela tirava a roupa e eles descobriam que ela estava grávida, ela sofria abusos, ela sofria espancamentos, e assim foram passando os meses. Quando ela já estava com barrigão, já perto de ter neném, ela já estava muito magra. O dono da pensão ameaçava expulsar ela todos os dias, porque já fazia meses que ela não pagava a pensão. Ela não conseguia programa nem para comer. Então ela tinha que ficar mendigando na rua, pedindo resto de comida, catando lixo para poder comer. E aí, um dia, num desespero muito grande, ela disse que ela estava no calçadão de Ipanema, esperando ver se aparecia algum cliente, que ela já sabia que não ia aparecer. E ela disse que ela olhou para o mar, viu aquele mar maravilhoso, o reflexo da lua no mar, e aquela imagem tocou ela. E num ato de desespero, ela se ajoelhou no meio do calçadão de Ipanema e começou a chorar convulsivamente. E no meio do seu choro, ela lhe dizia: Jesus, Deus, vocês existem? Deus, você existe? Se você existe, por que você não sabe que eu existo? Por que você não me vê? Se você sabe que eu existo, por que você não faz algo por mim? E se não faz algo por mim, por que não faz algo por essa criança que nem culpa tem de estar na minha barriga, que não tem culpa da mãe que não tem culpa de vir a esse mundo? E ela pronunciava as palavras entre um choro convulsivo e entre um desespero muito grande. E ela me contava assim na sessão. Ela dizia: Andréa, eu nunca ouvi falar de Deus na minha vida, nunca. Minha família nunca falou de Deus, eu nunca tive amigos que falaram de Deus, eu nunca tive contato de Deus. Deus, para mim, eu ouvi falar, mas era como se não existisse. Até porque, se Deus existisse, Ele tinha que saber que eu existia, porque senão que Deus era esse? Mas Deus não sabia que eu existia. Então, para mim, Ele não existia também. Mas naquele dia na praia, ela foi tocada por aquela paisagem, fruto da obra de Deus. Naquele dia na praia, o seu coração foi tocado por um desespero que ninguém podia ajudá-la. Somente Deus, se existisse, poderia ajudá-la. Um homem se aproximou, viu aquela cena acontecendo, mas não ousou se aproximar dela. Quando ela chorou tudo que tinha para chorar, ele se aproximou dela, ajudou ela a se levantar e falou assim: o que está acontecendo? E ela disse: meu filho, são tantas coisas. E ele disse: tudo bem, vamos conversar. Ele a levou para um bar próximo, pediu comida, pediu bebida, deixou que ela saciasse a sua fome, saciasse a sua sede, e depois que ela já tinha alimentado o seu corpo, ele disse: agora me conte. O que tem acontecido com você? E ela lhe contou todos os seus problemas, desde a infância até os dias atuais, tudo que ela tinha passado na vida. E ele disse: olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Tudo bem? Ela disse: tudo bem. O que eu tenho para perder? Não tenho mais nada para perder. Tá certo. Aí ele disse: então, agora eu vou te levar para casa, eu vou te deixar nessa pensão, você vai prometer para mim que você vai deitar e que você vai dormir a noite toda. E amanhã, nos primeiros raios de sol, eu venho te buscar. Ela disse: tá certo. Quando foi no dia seguinte, nos primeiros raios de sol, ele disse: junte suas roupas que você vai embora comigo da pensão. Ela falou: tá bom. No dia seguinte, nos primeiros raios de sol, ela disse que tinha uma muda de roupa que ela jogou dentro de um saco de supermercado, desceu. Quando ela desceu, o homem já estava esperando ela lá embaixo e já havia pago a conta da pensão com juros. E ele disse: entre no carro. Ela entrou, ele conduziu o carro até a rodoviária, parou o carro e disse: desça. Ela desceu, ele deu uma passagem para ela, para São Paulo, e lhe disse:
aqui está uma passagem para você ir para São Paulo, e aqui está uma soma em dinheiro que vai permitir que quando chegue em São Paulo, você sobreviva durante os primeiros meses. Você vai pegar o próximo ônibus que vai sair para São Paulo. Você prometeu para mim que você ia fazer tudo o que eu pedisse, não prometeu? Ela disse, prometi e vou fazer. Ele disse, pois bem, assim que você chegar na rodoviária de São Paulo, você pega um táxi e você vai para a casa da sua mãe. Você entendeu? Ela disse, entendi. Ele lhe deu dinheiro, lhe deu a passagem, foi com ela até o ônibus, esperou que o ônibus saísse e ela disse que a única imagem que ela tem dele foi da janela do ônibus, ela olhando ele parado, observando o ônibus sair. Quando o ônibus chegou em São Paulo, como prometido, ela pegou um táxi e bateu na porta da mãe dela. Já haviam se passado mais de 10 anos que ela havia saído de casa. A mãe dela abriu a porta e quando se deparou com ela, a mãe dela se jogou no chão e começou a chorar e agradecer a Deus pela filha que retornava a casa. Minha filha, você não sabe o meu desespero, todos esses anos sem você, minha filha, você nem para dar um telefonema, uma notícia, eu não sabia se você estava viva ou morta, pedi tanto a Deus que me desse notícias suas e agora você está aqui na minha porta e grávida. Minha filha, entre, eu vou cuidar de você. E essa mãe a recebeu de braços abertos, cuidou dessa filha, esperou que o neto nascesse, fez todo o enxoval do neto. Depois que o neto dela nasceu, ela chamou a filha e disse o seguinte, filha, você precisa trabalhar, porque eu não tenho condições de sustentar todo mundo. Mas agora você é mãe e você precisa de um trabalho digno. Então eu vou arrumar umas faxinas para você e você vai começar a trabalhar como faxineira. E ela disse, tudo bem. E aí ela iniciou os trabalhos como faxineira e ela conseguiu uma creche para deixar o seu filho, logo o seu filho foi para a escolinha e assim a vida foi prosperando. Até que um dia, um dos lugares que ela fazia faxina, o patrão dela disse assim, você não gostaria de trabalhar de faxineira numa empresa, num lugar que assinasse sua carteira, que você tivesse todos os direitos trabalhistas? Ela disse, ai, nossa, é o meu sonho. E ele disse, pois bem, eu vou te levar num lugar que está precisando de faxineira. Esse homem era presidente de um centro espírita, um centro bem grande lá de São Paulo. E ele a levou para o centro e ela começou a trabalhar de faxineira no centro espírita. Era a primeira vez que ela entrava no centro espírita na vida dela. Como ela era uma trabalhadora muito esforçada, muito responsável, ela foi prosperando no trabalho e as pessoas que tiveram piedade de sua história disseram, por que você não volta a estudar? E incentivaram ela a voltar aos estudos. Ela fez supletivo, voltou aos estudos, concluiu os estudos com supletivo e quando ela concluiu os estudos, o pessoal do centro disse, por que você não faz uma faculdade? Ela falou, imagina, uma faculdade? É demais para mim. Não, mas você é inteligente, você é capaz. Que curso você gostaria de fazer? E ela disse, eu gostaria de fazer administração. O pessoal do centro se reuniu, fizeram uma cotinha e pagaram a faculdade dela. Ela cursou administração de empresas. No último ano da sua faculdade, o administrador do centro espírita pediu demissão por razões pessoais e o centro ficou sem administrador. O presidente do centro, então, ofereceu para ela o cargo de administradora do centro espírita, o qual ela aceitou com muita alegria e o qual ela exerce até hoje. No centro espírita, ela fez amizade com todo mundo, conhecia todo mundo que frequentava o centro, conheceu um rapaz bem apessoado, inteligente, um cara bacana, que tratava ela bem, namoraram e casaram-se. Mas, claro, ela contou toda a sua história para ele, ele a aceitou do jeito que ela era, com todo o seu passado, se casaram e hoje ela estava com problemas conjugais, procurou a terapia regressiva para resolver a sua, vamos dizer assim, a sua crise matrimonial. E ela disse assim para mim, ela disse algo que eu nunca vou esquecer na vida. Ela disse, Andréa, naquela noite em que eu me ajoelhei no calçadão da praia, em que eu orei e conversei com Deus,
Aquela noite foi a primeira noite que eu rezei em toda a minha vida. Na verdade, foi a primeira noite que eu pensei em Deus. E Deus fez um verdadeiro milagre na minha vida. Deus mandou um anjo naquela noite que mudou toda a minha vida. E você sabe que até hoje eu não sei como aquele homem se chama. Eu não sei quem ele é, eu não sei qual o seu nome, eu não sei nada. Mas, daquela noite em diante, já se passaram mais de 30 anos. E todas as noites da minha vida, eu rezo e agradeço a Deus pelo anjo que Ele enviou na minha vida. Eu peço pela vida e pela saúde daquele homem diariamente. Eu não me esqueço dele um dia sequer da minha vida. E você sabe que às vezes eu tenho até dúvida. Eu fico pensando, será que aquele homem estava encarnado mesmo ou ele era um anjo desencarnado que Deus enviou para me ajudar? Porque hoje eu tenho esse pensamento. E eu disse para ela, bom, a gente nunca vai saber. O importante é que você foi atendida. E ela disse, sim, naquela noite Deus transformou a minha vida. Eu nunca imaginei que uma prece fosse capaz de transformar a vida de alguém. E eu sou testemunha de que transformou a minha. E eu vou dizer para vocês, com toda a experiência de consultório, de palestras e de espiritismo, eu nunca tinha ouvido uma história tão linda como essa, que me tocou tanto. Eu lembro de, naquele dia que ela me contou essa história, de eu ter saído emocionada no consultório. Eu lembro de me esforçar para não chorar durante a consulta, enquanto ela contava a sua história, de tão tocante que era. E eu disse assim para ela, eu posso contar sua história nas minhas palestras? Ela disse, claro. Eu também conto a minha própria história na palestra, quando eu dou. Mas ela só dá palestra no centro que ela frequenta, porque ela disse que ela tem vergonha de ir em outras casas. Mas ela fala, às vezes eu conto a minha história também. Então eu pergunto para vocês, será que existem milagres? Milagres existem? Será que às vezes na nossa vida nós somos atendidos de pronto quando nós pedimos? Sim, milagres existem, mas eles só acontecem quando nós já aprendemos tudo o que tínhamos para aprender, quando a gente tem o merecimento que precisamos ter e, acima de tudo, quando nós temos fé que ele acontecerá. Mas tudo isso requer luta, requer dedicação, requer suor. Porque, por exemplo, se você está desempregado, voltando ao assunto do emprego, e você fala, eu quero um emprego. Aí você vai lá, Deus, com toda a sua fé, por favor, me dê um emprego, eu quero muito emprego, eu necessito de um emprego. Aí você dorme, acorda às 11 da manhã, aí vê o noticiário, almoça, depois tira o cochilo da tarde, aí depois você vê ou vale a pena ver de novo. Chega a hora do jantar, você vai dar uma voltinha na praia, janta e vai dormir de novo. Você vai conseguir um emprego? Bastou somente orar? Não. Você precisa orar, mas você precisa trabalhar. Você precisa fazer por onde? Deus, eu preciso muito do emprego. Acorda no outro dia de manhã cedo, distribui os currículos, manda currículo por e-mail, bate na porta das empresas, fala com os amigos, gente, se souber de alguma coisa, eu sou de tal área, estou precisando assim, 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 e vai atrás, e vai à luta. Porque qual um cirurgião, é assim que Deus opera. Muitas vezes nós precisamos passar pela enfermidade, precisamos passar pelo tratamento, precisamos passar pela cirurgia a fim de que sejamos curados. Apenas pedir não basta. A gente precisa saber o que Deus quer nos ensinar com aquilo. Então, quando a gente está orando, ainda que a gente esteja brava com Deus, a pergunta
errada que nós fazemos é: Deus, por que eu? Quando a pergunta deveria ser: Deus, o que eu preciso aprender com isso? É lógico que sou eu, porque se aquela lição não fosse para mim, ela não estaria acontecendo. Então existe um porquê. Se é comigo, tem que ser comigo. Então não é porque eu. É Deus, o que eu preciso aprender com isso? Me dê força, esclareça os meus pensamentos e as minhas ideias. Me dê clareza de pensamentos. Me dê discernimento e me dê resiliência para que eu possa passar pela provação e descobrir nessa provação o que eu preciso aprender com isso e aplicar esse ensinamento na minha vida, a fim de que essa provação termine e que eu possa sair vitorioso e amadurecido dessa prova. Porque a fé, e isso os Espíritos nos trazem claramente no capítulo A Fé Transporta Montanhas, na instrução dos Espíritos, a primeira frase: a fé, ela tem que ser ativa. Toda a fé que é inativa não é fé. Segunda frase dos Espíritos: a fé é a mãe de todas as virtudes. Então não existe nenhuma virtude se antes não houver fé. E se a fé é ativa, não basta só orarmos e esperar que o milagre caia do céu. A gente tem que orar e a gente tem que lutar e a gente tem que trabalhar para que esse milagre aconteça. E os milagres acontecem diariamente nas nossas vidas. Mas a gente não enxerga. Estarmos aqui nessa noite é um milagre. Estamos todos com saúde, bem agasalhados, bem confortáveis, numa casa de Jesus. Quantas pessoas não estão na rua? Porque sair daqui, ir para os nossos lares, ter para onde ir, ter uma família para nos acolher, ter uma mesa farta de comida, ter uma cama com edredom quentinho para se cobrir nas noites de frio, esse céu estrelado, o sol que nasce ao amanhecer, nós que abrimos os olhos ainda encarnados, é um milagre. Quantos milhares de espíritos estão na fila da reencarnação e não têm a oportunidade de reencarnar? Imploram por essa oportunidade. E nós ganhamos esse presente. Porque ao contrário do que nós pensamos, a vida, ela não é um sacrifício. A vida, ela não é um castigo. A vida, ela é um presente de Deus, uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa estar junto com os que amamos. Então, abrir os olhos todas as manhãs e estarmos encarnados é um milagre. Termos um emprego, podermos sustentar a nossa família é um milagre. Termos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, é um milagre estar perto daqueles a quem amamos. Então, os milagres, eles acontecem diariamente nas nossas vidas. Basta que nós tenhamos olhos para enxergar. Mas esses olhos, eles são daqui, eles são do coração. Então, que nessa noite possamos sair daqui gratos por esse milagre diário, por esses pequenos milagres diários que Deus opera em nossas vidas. Que possamos ser gratos pela sua misericórdia divina. E que o nosso coração se encha com o amor
e com a misericórdia do Cristo. Muito obrigada.